Vamos ler, meus irmãos, a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 9, versículo 16. Diz assim, meus irmãos, a Escritura Sagrada, Daniel 9,16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui na sua presença santa, diante deste versículo tão importante, Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo abra esse texto para nós, a compreensão e também o nosso coração, a nossa mente, nossos ouvidos, e possamos receber, Senhor, a sua palavra com fé, com obediência, com alegria, Senhor, com submissão. Perdoe nossos pecados e nos livre de nossos pecados, nos santifica em Cristo Jesus, a nós e a todos os nossos irmãos. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Irmãos, semana passada eu estive lendo com vocês, meditando com vocês no versículo 15. Eu disse para vocês que o versículo 15 ele é o início da última parte da oração de Daniel, desta preciosa oração de Daniel. E essa oração ela se divide em 3 partes. Vocês lembram que nós temos falado aqui ao longo das pregações. Primeiro, Daniel ele exalta o nome de Deus. No versículo de número 4, esse versículo, o início da oração, ele diz: Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí nós temos a segunda parte, do versículo 5 ao versículo 14, que é uma confissão de pecados detalhada, que Daniel aqui faz de si, em relação a si mesmo, em relação à nação de Israel. E agora, meus irmãos, semana passada eu comecei a ler com vocês, nosso retorno aos estudos de Daniel. A partir do versículo 15 é a petição, é a súplica. Então nós temos adoração, confissão, petição. E toda a oração, vocês lembram, ela foi motivada por um estudo da Bíblia que Daniel tinha, do profeta Jeremias, que ele compreendeu que Deus estava por cumprir a promessa de restaurar Jerusalém, porque de trazer os exilados que estavam na Babilônia e por várias partes, espalhados pela terra, trazê-los, o povo de Israel, de volta a Jerusalém, restaurar Jerusalém. E Daniel, então, ele está ali observando a história, ele olha e vê que Babilônia caiu, estava na profecia a queda da Babilônia, mas imediatamente ele observa também que está faltando a restauração de Jerusalém. Então, mas ele sabe, Deus vai cumprir. Então ele ora, ele clama a Deus. Só que esta oração é uma oração, irmãos, que, como também nós temos observado, é uma oração realista, é uma oração que confia que Deus vai cumprir a sua promessa, mas que sabe que tudo o que aconteceu com Israel, como ele disse na confissão, na primeira parte que nós estudamos aqui, foi por causa do pecado de Israel. Foi por causa do fato de que eles quebraram a aliança, sabendo as promessas que haviam na aliança e também os juízos que já estavam estipulados na aliança. Eles resistiram aos profetas, quando os profetas vinham e alertavam-os de que eles estavam abandonando, pecando contra Deus e que viria o juízo. Eles resistiram. E vindo o juízo, eles não se arrependeram, eles continuaram nos seus pecados. Então Daniel diz que Deus vigiou
o mal sobre eles, de maneira, irmãos, que Daniel sabe que Deus é absolutamente justo, mas que o povo pecou e que agora Daniel confessa, como representante do povo, confessa, pede perdão, pede que Deus tenha misericórdia. Então ele aqui começa a pedir, no versículo 15. Nós começamos a estudar semana passada, a partir do versículo 15. Só que eu disse para vocês semana passada que a base da oração de Daniel, ela é, na verdade, irmãos, dupla. O versículo 15 ele faz uma introdução a toda essa terceira parte, que é a petição, apresentando para nós a base da súplica. Então, no versículo 15, Daniel ele diz assim: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ele coloca então duas bases da oração. A primeira base, irmãos, é a promessa também, novamente. Havia uma promessa já no livro de Jeremias de que assim como Deus fez no Êxodo, libertando seu povo do Egito e glorificando o seu nome, Deus faria novamente libertando o seu povo da Babilônia. Portanto, Daniel primeiro ele ora confiando, irmãos, na aliança de Deus, na promessa de Deus e no poder de Deus, na graça, na misericórdia de Deus. Vocês lembram que o tempo todo ele está pedindo aqui, não confiando na justiça do povo. Ele mesmo vai dizer mais adiante um pouquinho, nós vamos, se Deus quiser chegar lá, que ele não faz os seus pedidos confiando na justiça do povo, mas tão somente na misericórdia de Deus. Então ele clama ao Senhor, baseado na misericórdia, confiando não no poder deles, mas no poder de Deus. Essa é a primeira grande base. Mas a segunda base da oração dele, irmãos, que está relacionada a essa, é o nome de Deus. Deus colocou o seu nome no povo dele, ele fez uma aliança com o seu povo. Ele diz que aquele é o povo de Deus, ele diz que aquela é a nação do Senhor, que aquela é a cidade de Deus, Jerusalém, que aquele é o templo de Deus, esse povo santo, mas que pecou e que desonrou o santo nome de Deus. E Deus, então, para honrar o seu nome novamente, como ele fez lá no passado. Veja, Daniel diz: tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê. Então, com base nisso, Senhor, para a sua glória, para o seu louvor, assim como o Senhor ganhou um nome no passado e que agora esse nome está sendo envergonhado pelos pecados do teu povo e pelo exílio, por toda a tragédia que está acontecendo com o teu povo, mas agora novamente glorifica o teu nome. Liberta o teu povo. Meus irmãos, eu tenho dito para vocês desde a semana passada, eu tenho chamado a atenção para o fato de que este texto das Escrituras Sagradas, ele pode ser aplicado, irmão, na nossa vida hoje, tanto em relação ao fato dos nossos próprios pecados, porque quando nós pecamos e quando o nosso pecado ele aparece diante das pessoas, nós estamos desonrando o santo nome de Deus. Quando a igreja, como comunidade, seja igreja local, seja igreja no sentido geral, chamados cristãos, os cristãos professos, ou as igrejas, ou mesmo a chamada igreja evangélica no Brasil, quando essa igreja peca, ela envergonha o santo nome de Deus. E nós não podemos negar, irmãos, de que o que nós temos visto nos nossos dias é algo muito grave. Quando aqui o profeta Daniel ele vai dizer que Jerusalém ela está desolada, que Jerusalém está destruída, nós podemos fazer um paralelo e quando ele diz aqui que o povo zomba do povo de Deus, que as pessoas zombam do povo de Deus, que zombam de Jerusalém, nós podemos fazer um paralelo com os nossos dias hoje e lembrarmos que o nome evangélico está tão manchado, tão envergonhado. Lembrarmos que o nome cristão está tão envergonhado. Lembrarmos que o nome de pastor está tão envergonhado. Lembrarmos que, enfim, cada vez mais as igrejas estão debaixo de uma vergonha, que as pessoas olham para os cristãos professos, olham para as igrejas e veem as suas vergonhas. E junto com isso, irmãos,
O nome de Deus é envergonhado, porque Deus coloca o seu nome. E quando nós dizemos cristãos, eu falei para vocês semana passada, esse nome tão lindo, tão maravilhoso, cristãos, nós estamos ligando o nosso nome a Cristo. E que se a igreja, aqueles que professam o cristianismo estão envergonhando o nome de Cristo. Quando nós dizemos evangélicos, eu nem falei semana passada, mas posso falar agora, porque é a verdade também, nós estamos dizendo que nós somos o povo do Evangelho. E se nós envergonhamos o Evangelho na nossa vida, é isso? Que Evangelho é esse? E as pessoas olham para as igrejas e veem uma Jerusalém desolada. Se nós quisermos, penso eu que se nós quisermos ser muito sinceros, a reputação da igreja nos nossos dias não é boa, meus irmãos. A reputação dos evangélicos não é boa. A reputação dos cristãos do nosso país não é boa. Então, esse texto, nós devemos aplicá-lo tanto no sentido individual, como no sentido eclesiástico mesmo, da igreja local e da igreja em geral, do nome de cristão em geral, o nome evangélico em geral, e dizemos assim, nós temos que olhar esse texto e precisamos fazer uma oração semelhante a Daniel. O que Daniel está fazendo aqui? Daniel está orando, Daniel está clamando, Daniel está pedindo ao único que pode fazer uma mudança em todo esse quadro de desolação, de exílio, de vergonha, que é o próprio Deus. O texto ele é um chamado para nós, meus irmãos, exatamente para a oração e para o arrependimento, para uma confissão de arrependimento por nós e por toda a igreja. Porque a nossa vergonha é grande, meus irmãos. E este fato, então, ele nos leva a olhar para o texto e procurarmos nele a esperança, a solução, o caminho que nós precisamos seguir. Por quê? Bom, o texto ele é confrontador. O texto ele nos confronta dessa maneira muito séria em nossos próprios dias. Mas ele também mostra o caminho. Porque não é a primeira vez que a situação de igrejas e cristãos individuais está ruim. Mas isso tem acontecido. Mas o Senhor tem restaurado o seu povo. E quando nós olhamos exatamente para esses grandes eventos, falei para vocês semana passada, nós temos que olhar para o passado. É isso que Daniel está fazendo. Ele está olhando para a libertação do Egito, está dizendo assim, faz isso de novo, Senhor. Senhor, faz isso de novo. Nós precisamos então olhar para o passado e aprender com o passado, dizer, faz isso de novo, Senhor. Porque Deus tem feito, irmãos, ao longo da história também, mudanças e tem glorificado o seu santo nome. Então, esse versículo 16, este versículo e mais algumas expressões que Daniel ele vai usar nos versículos seguintes, conforme até vou mostrar para vocês agora, ele vai expandir uma das bases, e eu diria a principal base sobre a qual Daniel ora e sobre a qual nós devemos orar também, que é a glória de Deus. A glória de Deus. Eu gosto de lembrar sempre daquele texto, né, do apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios, quando ele diz, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O nome de Deus está em jogo, irmãos. A glória dele está em jogo. Não que Deus precise de nós, não que Deus precise que nós glorifiquemos o seu nome, ele é glorioso em si, mas ele resolveu manifestar a sua glória em nós. Isso está acontecendo. Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta, e esse é o grande aspecto do pedido de Daniel no versículo 16. Esse versículo 16, ele apresenta aqui um pedido pelas justiças de Deus. Você vê que o versículo ele começa dizendo, Senhor, segundo as tuas justiças. Eu vou procurar mostrar que isso aqui tem a ver com a glória de Deus. Depois ele diz assim, aparte-se a tua ira. Ele diz assim, Deus está irado com o povo. Existe uma ira divina. E a Daniel está pedindo que Deus nos livre da sua própria ira. Livre Israel da ira dele. E por último, ele coloca, irmãos, exatamente a questão da vergonha em que Israel se encontra naquele momento histórico.
Quando ele está exilado, quando Jerusalém está destruída, quando o templo está destruído, e o povo está todo espalhado por aí, muita gente tinha morrido, e ele diz assim, porque por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Então ele está falando aqui essas três coisas. Ele está falando, ó Deus, faz justiça, Senhor. Faz as tuas obras de justiça. Senhor, livra-nos da tua ira. E, Senhor, nós temos envergonhado o seu nome. Ele faz mais uma vez, uma confissão. Ele diz assim, a vergonha está aí. A vergonha, o opróbrio, a vergonha, o escárnio está como que carimbado nas nossas testas. E nós precisamos de uma obra tua, Senhor. Será que a igreja moderna não pode fazer a mesma oração? Com toda sinceridade, eu penso que esta é a oração que nós precisamos fazer, meus irmãos, tanto como individualmente, como igreja local e como igreja, no sentido geral do Brasil, ou mesmo do Ocidente, ou até de toda a Terra. Veja, irmãos, vamos então entrar no texto. Eu convido vocês a nós olharmos mais detalhadamente o que Daniel ele vai falar aqui, meus irmãos, nesses três aspectos. Ele começa então esse versículo dizendo assim, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças. Esse texto poderia ser traduzido, ó Senhor, segundo todas as tuas obras justas. Segundo toda a tua justiça, segundo todas as tuas obras justas, aparta a tua ira de nós. Veja que ele diz assim, Senhor, sobre que base eu peço para que o Senhor tire a ira e traga a salvação? Porque a ira está caindo sobre o povo de Deus, ira de Deus, e por isso essa ira está provocando a desolação e toda a destruição do povo de Deus. Mas agora ele diz assim, tira esta ira, mas tira esta ira em que base? Tira esta ira em base das tuas obras justas. Tira esta ira, em outras palavras, com base na tua justiça. Isso nos chama atenção, irmãos, em primeiro lugar, para o fato de que Deus sempre age com justiça. Sempre age com justiça. Quando ele traz a ira, daqui a pouquinho eu vou falar mais da ira, mas quando ele traz a ira é justiça. Mas quando ele salva da ira também é justiça. E tanto uma coisa como outra, irmãos, ela glorifica o nome de Deus. Quando Deus ele traz a sua ira justa, ele está glorificando o seu nome. Quando Deus traz a sua salvação justa, ele também está glorificando o seu nome. Mas como no caso da salvação isso acontece? Essa glória de Deus e essa justiça que glorifica a Deus. Como é que isso acontece, irmãos? No versículo anterior, nós temos exatamente isso. Eu disse para vocês, nós poderíamos até mesmo colocar, traduzir o texto, como até algumas traduções, elas traduzem, nós poderíamos dizer, ó Senhor, segundo as tuas obras justas, livra o teu povo da tua ira. Que obras justas são essas? Veja, são obras de justiça, são obras que o Senhor realiza, que são justas em si mesmas e que, portanto, mostram a justiça de Deus e glorificam o nome de Deus. Que obras são essas, irmãos? São exatamente as suas obras de salvação. O que Daniel está pedindo aqui para Deus é para que Deus salve o povo da ira dele. Preste bem atenção nisso. Ele está dizendo assim, Senhor, opera nos livrando da tua ira. Faz a tua obra. Produz estas obras. Vem em nosso socorro. Mas que obras são essas, meus irmãos? Como eu disse, são obras de salvação. Só que ele explica aqui, irmãos, e quando ele diz isso, ele está se referindo evidentemente ao que ele tinha dito no versículo 15. Vamos olhar o versículo 15? No versículo 15 ele diz assim, agora pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhar-te para ti um nome. É isso, irmãos. A justiça de Deus, as justiças de Deus, ou as obras justas de Deus, o maior símbolo dessas obras justas
dessas obras que Deus manifesta a sua justiça e, portanto, traz uma exaltação ao seu nome nessas obras justas. O maior símbolo disso é exatamente a libertação do povo do Egito. E aí nós precisamos pensar o seguinte, meus irmãos, por que Deus libertou o povo do Egito? Como foi que aquelas coisas aconteceram? Vocês lembram o que aconteceu ali? Todo mundo aqui conhece a Bíblia, conhece o livro de Êxodo, né? E vocês lembram muito bem como as coisas aconteceram. O povo de Deus estava oprimido por Faraó, estava escravizado, debaixo de grandes cargas, não podia se livrar, não tinha força para isso. Então, Deus, ele chama um homem, Moisés, tira aquele homem na sua providência. Aquele homem, ele estava inserido na corte, ele era filho, né, adotivo da filha de Faraó, mas Deus o tira de lá na sua providência, o chama e o envia para que ele liberte o seu povo. E por que Deus faz isso, irmãos? Será que existe naquele povo, naquelas pessoas, alguma justiça? Vocês conhecem também a Bíblia, quem conhece a Bíblia sabe que logo o povo peca contra Deus, que logo, mais um pouquinho, eles fazem um bezerro de ouro. E eles por todo o caminho vão murmurando e vão pecando contra Deus, até que a ira de Deus cai sobre eles e toda aquela geração que sai do Egito morre no deserto. Só ficam 2 que entram na terra prometida, que é Josué e Caleb. Nem Moisés entra, porque até Moisés peca. Não peca, digamos assim, no sentido de que cai sobre ele a mesma maldição sobre o resto do povo. Mas ele também peca, ele não entra. De forma, irmãos, que ali Deus não salvou aquelas pessoas porque elas eram justas, muito ao contrário, mas por causa da aliança. Deus mesmo diz: eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o seu clamor debaixo das dores de Faraó, e eu me lembrei de Abraão. Eu me lembrei da aliança que eu tenho com Abraão. Eu me lembrei e eu vim aqui me revelar como... Vocês lembram como é que ele se revela a Moisés? Na sarça que estava ali queimando, mas não se consumia, ele diz: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou Javé ou Jeová. Eu sou aquele que se revela como Deus, que vive por si mesmo, que não precisa de nada e que é todo-poderoso e que é o Senhor e que vem salvar o seu povo, o Salvador, e que é fiel à sua aliança. Então esse Deus vem, salva o seu povo, resgata-os, e ele começa dizendo assim: eu vou mostrar para Faraó a minha glória, eu vou mostrar para Faraó quem é o Senhor. No primeiro momento que Moisés chega diante de Faraó, vocês lembram que Faraó diz, né? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu ouça e deixe ir o povo? Não vou deixar. Você lembra? Vocês conhecem a Bíblia, eu também lembro dessa parte. E aí então o Senhor traz 10 pragas terríveis, mostrando o seu juízo, mostrando que Ele é o Senhor do Egito, Ele é o Senhor da história, Ele é o Deus verdadeiro, que o Faraó não é nada diante dele. O Senhor humilha o soberano Faraó e liberta aqueles escravos que estavam debaixo da mão dele, com mão forte, com mão poderosa, com mão do Senhor, e ganha para si um nome. E, portanto, o que Deus está fazendo o tempo todo é vindicar o seu nome, irmãos. É glorificar o seu nome na salvação do seu povo, não porque eles fossem justos, não porque eles merecessem, não porque eles, enfim, tivessem alguma coisa para glorificar a si mesmo. Muito ao contrário, eram pecadores, como todos nós somos pecadores, mas Deus os amou, fez uma aliança com eles, graciosa, e disse: esse é o meu povo. Israel é o meu povo, os descendentes de Abraão, e eu vou salvá-los, porque eles são meu povo, e eu vou mostrar por essa salvação o meu nome, a minha glória. As minhas obras, portanto, de salvação são justas porque elas vindicam o meu nome, porque elas glorificam o meu nome, porque elas honram o meu nome. Deus está dizendo, portanto, na salvação de Israel lá no Egito: eu sou o Senhor.
E eu estou glorificando o meu nome nesta salvação. Estas são as obras justas de Deus. E são justas porque Ele é Deus. Porque é justo que Ele seja glorificado. E Ele é glorificado na salvação do seu povo. E é isso, meus irmãos, que Daniel está dizendo aqui. Quando ele diz, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira, ele está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo assim, Senhor, como fizeste no Egito, como fizeste aquelas obras justas no Egito, que tanto glorificar o teu nome, como enviaste 10 pragas sobre o Egito e libertaste o seu povo dos inimigos. Faz isso hoje, Senhor. Ó Senhor, restaura Jerusalém, restaura o teu templo que está destruído. Ó Senhor, faz esta obra para que novamente, assim como aconteceu no Egito, assim como o Senhor por essa obra vindicou o seu nome, se ligando ao seu povo, salvando o seu povo, assim também hoje o Senhor mais uma vez mostre que o seu nome está ligado a esse povo e assim vindique o seu nome, glorifique o seu nome diante de todas as nações nesses nossos dias. Esta é a oração de Daniel. A oração de Daniel, meus irmãos, não é uma oração simplesmente pela salvação de Israel. O que Daniel mais deseja, o que Daniel mais quer é a glória de Deus. O Daniel está muito mais preocupado, na verdade, com a glória de Deus do que com a própria salvação do povo. Se ele quer a salvação do povo, ele ama Israel, mas acima de tudo, o pedido dele é que Deus não deixe o seu próprio nome envergonhado diante das nações, mas que mais uma vez ele venha em socorro de Israel, para que o seu santo nome seja glorificado diante dos povos. E essa é a nossa, é a mesma oração que devemos fazer hoje. Ai, irmãos, deve nos doer o coração ao ver o estado da igreja. Deve nos doer o coração a ver o nosso próprio estado, a sentir os nossos próprios pecados, a sentir a nossa fraqueza, a sentir que oramos tão pouco, lemos a Bíblia tão pouco, evangelizamos tão pouco, temos tão poucos frutos, somos tão vagarosos para o culto, somos tão vagarosos para orar todos os dias, somos tão vagarosos para uma vida que venha glorificar a Deus, somos tão indolentes e preguiçosos. Devemos nos envergonhar ao ver o estado de nossa igreja local, ver como nós precisamos aqui como igreja local ainda melhorar tanto. Devemos nos entristecer a perceber, e quando olhamos para as igrejas em geral, e vermos que as pessoas não respeitam mais o nome evangélico. Porque evangélico está associado com roubo, com corrupção, com política suja. O nome de Cristo está associado com falsos mestres, falsos pastores que envergonham o seu santo nome, que enriquecem em nome da tolice de algumas pessoas, ou de muitas, na verdade, multidão de pessoas que dão a eles dinheiro e eles ficam ricos. Como deve nos doer o coração, meus irmãos, em vermos o santo nome de Deus ser associado com essas coisas e olhar para nós mesmos e dizer assim, Senhor, eu não estou glorificando o teu nome. E pedimos, ó Deus, faz de novo, porque só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode glorificar, honrar, engrandecer o seu santo nome. A nossa oração deve ser, Senhor, faz estas obras justas de novo, como fizeste em tempos passados. Assim como Daniel conhecia a história, assim como Daniel olhava para o passado e dizia, faz de novo, Senhor. Irmãos, há um incentivo aqui do texto também para que nós conheçamos a história, para que nós conheçamos os grandes eventos do derramamento do Espírito Santo, das grandes obras do Espírito Santo na história da igreja, para que nós estudemos Atos dos Apóstolos e vejamos ali que com certeza aquela igreja não era perfeita, ela era uma igreja também pecadora, como todas as igrejas, não existe igreja perfeita, mas que ali, quando você olha para Atos 2, por exemplo, o que Deus estava fazendo naquele lugar, irmãos, em Jerusalém, e como as pessoas olhavam para a igreja de Jerusalém com respeito, com temor, e diziam assim, esse povo, Deus está com eles, e eles olhavam para eles e respeitavam, como até os inimigos não podiam, por exemplo, acusar, a não ser com muita mentira, a não ser com muita calúnia. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que eles tinham que caluniar, que mentir, que torcer a verdade para acusar, por exemplo, Pedro
para acusar Paulo, pela glória de Deus que estava na vida daqueles homens fiéis, apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E como nós temos falta disso hoje, meus irmãos. Como a igreja, ela amava o Senhor, como ela corria para adorar o Senhor, como ela ia por todos os lugares anunciando o nome do Senhor. E nos nossos dias isso é tão raro. Nós temos que olhar para isso e dizer: faz isso de novo, Senhor. Nós temos que olhar, meus irmãos, para outros momentos da história, para a própria reforma protestante, para tudo que aconteceu ali na época de Lutero e dos reformadores, para os avivamentos, para o movimento puritano, para os avivamentos posteriores. Temos que estudar essas fases da igreja, essa história da igreja, e percebemos, Senhor, o que o Senhor fez naqueles dias, que tanta gente se arrependeu dos seus pecados, que as igrejas ficaram lotadas não por causa de dinheiro, não por causa de prosperidade, mas por causa do nome de Cristo. E as pessoas se arrependiam e criam no Senhor. E passavam a viver uma vida santa. Estudarmos, por exemplo, irmãos, o que aconteceu no ministério de um puritano como Richard Baxter. Eu estou falando essas coisas incentivando os irmãos a ler e a estudar, e como ele impactou a cidade inteira na pregação do Evangelho. Essas coisas, irmãos, nós temos que olhar e temos que perceber e nos entristecermos por ver tanta decadência em nossos próprios dias, em que você não pode chegar num lugar e dizer assim: eu sou pastor, porque as pessoas te olham com aquele sorrisinho do lado. Dizer: ah, pastor. A vergonha, a desolação que está sendo atribuída ao santo nome do Senhor deve nos causar tristeza, porque se nós amamos a Deus, irmão, nós queremos a glória do seu santo nome na nossa vida, na vida da igreja, na vida daqueles que professam o seu nome. Eu quero lhes perguntar hoje à noite: você tem se entristecido por isso? Você tem se entristecido por todas as vezes que você, na sua própria vida, tem envergonhado o santo nome de Deus? Tem se entristecido pelos erros aqui nossos, irmãos, de nossa igreja local? Tem se entristecido pelos pecados daqueles que professam o nome de Cristo no nosso país, o nome de Evangelho, o nome de cristão? Essas coisas, elas precisam ser encaradas com toda a realidade, sem, irmão, nós não podemos encobrir isso e dizer assim: está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós temos que olhar para isso, e Daniel olhava para isso e dizia assim: ó Senhor, Senhor, Jerusalém está desolada. Faz, Senhor, as tuas obras justas. Mas então ele prossegue dizendo assim, veja o que o texto diz: aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Agora ele diz o seguinte: o que está causando toda essa desolação, toda essa tristeza, todo esse exílio, a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, o exílio do povo? O que está causando essas coisas? Daniel diz: é a ira de Deus. Deus está irado. E o tema da ira de Deus, irmãos, é um tema que aparece claramente nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Só que esta ira divina, muitas pessoas não gostam dessa palavra, não gostam de pensar num Deus irado. Nós mesmo vivemos muito em dias em que a própria palavra pecado está sendo descartada. E imagine ira de Deus. Ninguém gosta de pensar num Deus irado. As pessoas, elas têm uma visão da ira de Deus, dois extremos errados sobre a ira de Deus, que eu gostaria que vocês pensassem agora. Ou essas pessoas, elas estão olhando para a ira de Deus, mas não compreendendo a ira de Deus e se tornando amedrontados diante de Deus, apavorados diante de Deus, como se Deus nunca pudesse lhes salvar. Essas pessoas muitas vezes são levadas a uma espécie de legalismo. Elas dizem assim: bom, Deus está irado, Deus, eu sou pecador, e eu vou tentar agora me justificar diante de Deus pelas minhas obras, por isso, aquilo, eu tenho que me esforçar para ser mais santo. Então elas confiam na sua justiça.
Essa é uma visão equivocada da ira de Deus, porque tenta aplacar esta ira com justiça própria. Isso é impossível, meus irmãos. Tudo que esse texto está mostrando para nós é que essa ira justa, ela jamais pode ser aplacada por obras de justiça nossa, porque não são obras de justiça coisa nenhuma. Como diz o profeta, as nossas melhores obras são trapos de imundície. Nós não podemos olhar a ira de Deus dessa forma. Mas existe um outro erro que vai para o outro extremo. É aquele que olha a ira de Deus como simplesmente inexistente. Elas dizem assim, Deus não pode ser um Deus irado, porque elas associam esta ira com a ira humana. Elas fazem um paralelo e elas dizem assim, a ira de Deus seria como a ira humana. E como a ira humana é uma ira, é uma ira de impulso, é uma ira descontrolada, é uma ira que muitas vezes leva a atos absurdos, como assassinatos, como perseguição no trânsito. E aqui vocês podem pensar em alguns exemplos de pessoas muito iradas em dado momento, o que é que elas podem fazer? Elas associam isso e dizem assim, Deus não é assim. Ou então elas pensam assim, Deus não pode ser um Deus irado, porque elas têm o entendimento do amor de Deus como alguma coisa que não pode estar associada com ira alguma. Então essas pessoas negam a ira de Deus. Elas dizem assim, Deus não pode ser irado. Então elas negam. É o que nós podemos ver hoje em certos grupos, nos nossos dias, que não aceitam absolutamente qualquer pregação sobre a ira de Deus, dentro e fora das igrejas, e que diz assim, Deus é amor. E que ensinam um amor totalmente dissociado da justiça e da ira de Deus. Mas, meus irmãos, o que a Bíblia mostra é exatamente um equilíbrio entre essas duas posições erradas. A Bíblia diz assim, a ira de Deus não é a ira humana. A ira de Deus não é uma ira de mero impulso, não é uma ira descontrolada, não é uma ira totalmente sem razão, desequilibrada, sem controle. É uma ira justa. É uma ira que vem como punição ao pecado, ao erro, ao crime contra Deus. É uma ira justa porque ela é uma ira que atribui ao pecado o que o pecado realmente merece, que é a Deus vindo contra este pecado e punindo o pecador na proporção exata do que o pecado merece. E é isso que a oração de Daniel falou para nós. Por que Deus trouxe juízo sobre o povo? Porque o povo quebrou a sua lei, quebrou a sua aliança, não ouviu as suas advertências. Deus enviou os seus profetas, alertou e as pessoas não quiseram saber. Então, a ira de Deus nunca é uma ira descontrolada, irracional, meramente por impulso, mas é uma ira precisa contra aquilo que o pecado realmente merece. E o pecado é o mal dos males, então ele merece a ira de Deus. E a manifestação dessa ira de Deus, que são nos juízos de Deus, temporais e eternos, que é o inferno. Essa ira, porém, não é uma ira do legalista. E é por isso que Daniel, ele ora aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês para exatamente isso. O que Daniel está pedindo é exatamente assim. Deus, livra o teu povo da tua ira. Olha só, bora ler o texto? Presta atenção. Olha o que o texto diz aqui. Observa. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo nome. Ou seja, Deus, só o Senhor pode fazer isso. Aparta-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, da tua ira, salva-nos, Senhor, da tua ira. Veja, meus irmãos, aqui o texto deixa claro, portanto, que aquele que nega a ira de Deus está errado. Não, Deus se ira sim. Mas aquele que pensa que essa ira de Deus pode ser apartada por alguma coisa que nós possamos fazer, também está errado, que
é o pensamento legalista, porque essa ira de Deus só pode ser apartada de nós pelo próprio Deus. E Daniel liga essa obra de apartar a ira de Deus de nós na primeira sentença, quando ele diz assim: segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira. Preste atenção, né? Está bem claro aqui, não está? Segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira de nós, segundo as tuas justiças. Então, é conforme as justiças divinas que a ira vai ser apartada de nós. Permita-me explicar isso melhor, meus irmãos. Quando Deus traz a sua salvação no Egito, ele traz não porque o povo merece, mas com base na aliança com Abraão. Quando Deus faz uma aliança mais lá na frente do Sinai, e Deus traz os 10 mandamentos, quando Deus traz os 10 mandamentos, o monte fumegava. E era uma visão tão amedrontadora. Imagine você estar no seu quintal, de repente vem um barulho do raio, você fica com medo, não fica? Né? Então, imagine que aquilo era assim, em proporção muito maior, os raios, a glória de Deus manifesta ali, o monte fumegava e o povo ficou tremendo de medo. Os 10 mandamentos, as 10 palavras de Deus, a palavra de Deus, os 10 mandamentos, eles nos condenam. Os 10 mandamentos, olha só o que os 10 mandamentos fazem. Os 10 mandamentos mostram os nossos pecados, portanto os 10 mandamentos nos condenam. Os 10 mandamentos, eles não por si mesmos, mas porque eles mostram nossos pecados, eles acabam por trazer para nós a ira de Deus. Porque nós não somos salvos pela lei. Porque a lei nos condena. A lei é o espelho que mostra que nós só merecemos a ira de Deus. Mas aí o que Deus fazia lá no Sinai? Deus deu toda o sistema cerimonial. Deu o tabernáculo, dividiu o tabernáculo em 3 lugares. Você tem o pátio, tem o santo lugar, tem o santíssimo lugar. Só que ele não deu só isso, ele deu também um sistema sacerdotal. Nesse sistema sacerdotal tinha um homem, sumo sacerdote, que era o maior sacerdote, e que ele entrava no santíssimo lugar uma vez por ano, e nessa vez, única vez, ele levava o sangue de animais, e esse sangue cerimonialmente purificava o povo. Ou seja, você tinha ali Deus Santíssimo habitando com este povo, mas esse povo morreria se não fosse os sacrifícios no tabernáculo, como algumas vezes morreu. E você tem o tabernáculo como centro da vida do povo. E a tribo de Levi, que era a tribo responsável por esse tabernáculo, como a tribo que ficava cuidando do tabernáculo. E ninguém podia chegar perto do tabernáculo, irmão, de qualquer forma. Até os próprios da tribo de Levi. Existiam as famílias que cada uma tinha a sua função e eles sequer podiam enxergar os instrumentos. Você sabe que o tabernáculo era móvel, né? Montava aqui, aí ficava no lugar, depois montava, o povo andava de novo. E tudo isso era feito com muito cuidado, porque eles não podiam sequer olhar. Os instrumentos eram cobertos e eram transportados cobertos, porque eram santos ao Senhor, representava a santidade de Deus. Deus criou todo aquele sistema para mostrar que nós precisamos de um sacrifício. Que para que nós pudéssemos entrar no seu tabernáculo, ele é tão santo, ele é tão puro, que nós precisamos do sangue de Jesus, que estava ali, tipificado no tabernáculo, nos animais que morriam, nos cordeiros que derramavam o seu sangue, no sumo sacerdote que entrava. Tudo aquilo aponta para Jesus. É Deus dizendo assim: eu salvo vocês da minha ira justa, e eu salvo pelas minhas obras justas, eu salvo pela minha justiça, colocando os pecados de vocês no meu Filho, que vem para morrer e para sacrificar-se por vocês. E assim, meus irmãos, nós temos a verdade bíblica
de que quando Daniel ora, é por isso que Daniel ora pedindo que Deus livre, porque toda a Escritura diz. Vocês lembram quando Jonas estava na barriga do peixe? O que Jonas orou? Jonas orou pedindo a salvação de Deus, mas ele disse uma coisa: só o Senhor salva. Só o Senhor salva. É o Senhor que nos salva do Senhor. É o Senhor que nos salva da sua ira justa. E Ele nos salva da sua ira justa, colocando a sua ira sobre o seu Filho Jesus. Então a nossa oração hoje, irmãos, deve ser uma oração que seja a semelhança de Daniel, dizendo: ó Senhor, tudo que está acontecendo na igreja é por causa dos pecados da igreja, é por causa da falta de ouvidos arrependidos da igreja, é por causa da teimosia da igreja, é porque as igrejas têm abandonado o Evangelho. As igrejas têm abandonado e não têm levado a sério a palavra do Senhor, a sua lei, a sua obra. Mas nós pedimos hoje: faça uma obra, Senhor, na nossa vida, na minha vida, na vida da minha igreja, nas igrejas. E que obra é essa? Senhor, que o Teu Espírito Santo aplique a obra de Cristo na nossa vida, na vida de nossa igreja e na vida das igrejas desse país. Porque somente o Senhor pode nos livrar dessa desolação que nós merecemos. E o Senhor faz isso no seu Filho Jesus. Essa é a nossa oração hoje, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Eu espero que isso esteja bem claro para cada um de nós, porque é essa oração que nós precisamos fazer hoje. Se nós nos aproximamos de Deus, entendemos o que está acontecendo em nossa vida, na vida de nossa igreja, na vida das igrejas, nós devemos chegar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, faça a sua obra, faça uma obra de restauração, mas faça uma obra de restauração não confiado. Não estamos orando e pedindo, como Daniel vai falar mais adiante, confiados em nossa justiça, porque nós não temos justiça alguma, mas nós olhamos para a cruz de Cristo, nós confiamos nele e nós pedimos: Senhor, glorifica o seu nome na vida da igreja, por meio da sua obra que o Senhor realizou na pessoa bendita de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Essa deve ser a nossa oração, meus irmãos. Por isso que toda a oração bíblica é em nome de Jesus, é confiando em Jesus. Você não percebe isso no Novo Testamento? Que toda oração, todo louvor sempre é confiando não nos nossos méritos, mas no nome de Jesus. Todo clamor, toda confissão de pecado, todo arrependimento, toda vez que a igreja clamava a Deus, era olhando para Jesus, era confiando nele. E é isso que nós temos que fazer hoje. Se nós estamos entendendo, e que Deus nos abra a mente para entendermos a desolação dos nossos dias, nós precisamos saber que a salvação que Deus nos trará por uma obra poderosa do Espírito Santo sempre será em Cristo. Eu falei aqui rapidamente da Reforma Protestante, quando Deus operou, podemos dizer que foi um avivamento ali na época da Reforma. O Evangelho voltou a ser pregado. Cristo voltou a ser anunciado com fidelidade. Os solas da Reforma: sola Scriptura, solus Christus, sola fide. Quer dizer, nós temos que voltar às Escrituras. Nós temos que pregar somente Cristo. E nós temos que apenas confiar nele, sem obra nenhuma. Confiar nele, esperar nele para a nossa salvação e para a obra dele contínua na nossa vida, na vida da igreja local e na vida das igrejas. Que a nossa oração seja essa hoje, meus irmãos. E, finalmente, o último ponto do texto é que o texto nos diz assim: acompanhe comigo. Porque, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Aqui, nesse pequenino trecho do final do versículo, Daniel explica a natureza da vergonha. E essa vergonha de Israel
estava, e esse é o ponto que choca Daniel, que entristece Daniel, e é o motivo de Daniel orar, é o pedido principal de Daniel para que Deus resolva isso, porque essa vergonha está envergonhando o nome de Deus, porque o nome de Deus está ligado a Israel. Então, outrora, o nome de Deus foi glorificado no Egito, mas agora o nome de Deus está sendo envergonhado. No Egito, o seu nome foi glorificado, mas agora o seu nome está sendo desonrado, porque aquele é o povo de Deus. Você vê a linguagem de Daniel? A tua cidade de Jerusalém, a cidade é tua. O teu santo monte, por causa dos nossos pecados, tornou-se Jerusalém, a tua Jerusalém, e o teu povo uma vergonha. Todos olham para nós e zombam de nós. E quando zombam de nós, eles zombam de ti, Senhor. Porque eles dizem, cadê o Deus de Israel? Aqui, então, veja que é bem claro que Daniel ele está ligando a vergonha do povo, a vergonha ao nome santo do Senhor. E isso é terrível, irmão. E é isso que entristece Daniel. E é isso que deveria nos entristecer. Nós não podemos ver as coisas acontecendo em volta de nós como se fosse normal, porque às vezes a gente acostuma, sabe? Aí diz assim, pastor é assim mesmo, igreja é isso mesmo. Não é assim, irmão. Nós não podemos normalizar e nos acostumar com essas coisas, porque essas coisas desonram o santo nome de Deus. Isso deve doer o nosso coração, isso deve nos entristecer. Acompanhe comigo os próximos versículos e veja como Daniel ora. Observe o versículo 17, acompanhe, por favor. Diz assim, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto. Por quê, irmãos? Por amor de quem? Do Senhor. Veja, ele diz, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, e ouve, abre os teus olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende e age sem tardar. Veja de novo, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A oração de Daniel, a preocupação de Daniel não é meramente, ó Senhor, salva-me, Senhor, salva Israel, Senhor, salva Jerusalém, restaura Jerusalém. Não, a preocupação dele maior é porque Jerusalém é a cidade de Deus, o povo é povo de Deus, o nome de Deus está sendo desonrado. E é assim que nós devemos ver hoje, irmãos. O nome do Senhor está sendo desonrado quando alguém se diz evangélico e a sua vida é associada com tudo o que muitas vezes nem pessoas fora da igreja praticam. Quando o nome de pastor é associado com todo tipo de corrupção, com todo tipo de ligações, seja política, seja eclesiástica, seja com poder financeiro, ligações vis, ligações sujas. Quando o nome de cristão está sendo associado com o que há de pior no nosso país, com o que outros grupos não se associam. Nós devemos olhar para isso e dizer, Senhor, é o teu nome que está sendo envergonhado. Tem misericórdia, Senhor. Por amor do teu nome, faz uma obra na minha vida. Eu não quero ser um crente de fachada. Eu não quero ser alguém simplesmente que vem na igreja domingo e sai e vive como todo mundo, Senhor. Eu não quero, Senhor, que a minha congregação continue nos seus pecados. Eu não quero olhar para a igreja, professa, os evangélicos e dizer, está tudo bem, porque o teu nome é que está sendo desonrado.
E o que envergonha, o que traz vergonha, segundo Daniel, é o pecado. Ele diz, irmãos, por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades dos nossos pais lá atrás, eles lá atrás pecaram. As gerações anteriores pecaram, mas nós hoje também pecamos. As gerações anteriores trouxeram vergonha no teu nome. Sabe quando nós estudamos a história? E, por exemplo, irmãos, só para dar um exemplo para vocês histórico, vemos o nome de igrejas associadas, por exemplo, com a escravidão. Quando nós olhamos atrás e vemos o nome de Cristo ser associado com opressões e tudo que é vil e errado, e quando nós olhamos hoje e vemos o nome de Cristo também ser associado com o que é horrendo, com o que é sujo, nós devemos dizer, aqui está a nossa vergonha. Isso é vergonha. Isso é vergonha para a igreja. Isso é vergonha para os cristãos. Isso aqui não pode ser visto como está tudo bem, porque não está tudo bem, porque isso é vergonha. O texto está dizendo assim, a nossa vergonha são os nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades do nosso povo, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio. Eles foram exilados, eles foram mortos, eles foram humilhados. O povo olhava para eles e dizia, olha, Israel, cadê Deus? Cadê Javé? Cadê o eu sou? Cadê aquele que libertou, que eles falam tanto lá do Egito? Cadê? Eles estão aí, olha onde eles estão exilados, perderam tudo. O templo desse Deus deles foi destruído. Vergonha, mas essa vergonha que se manifesta nessa questão da morte, da destruição, ela é na verdade, tem uma origem numa vergonha maior do que o puro sofrimento em si. É a vergonha do pecado. É a vergonha de um povo que leva o nome santo de Deus, mas que não teme ao Senhor, que não se arrepende dos seus pecados, que leva tudo numa hipocrisia e numa brincadeira. Que Deus nos ilumine, meus irmãos, para que nessa noite nós façamos como Daniel. Apliquemos a nossa vida, tenho dito muito isso hoje, né? A nossa vida, a nossa igreja local e as igrejas. E sejamos, é doído, mas sejamos muito sinceros com os nossos próprios pecados, com as nossas próprias faltas, e nos arrependemos diante do Senhor. Portanto, eu quero lhe deixar para finalizar os 3 conselhos que eu já estive dando durante a pregação. Em primeiro lugar, meus irmãos, percebamos que existe uma necessidade de nós orarmos para que Deus faça de novo a sua obra justa. Só Ele pode fazer. Então, o nosso clamor deve ser, faz, Senhor. Faz as tuas obras justas, as tuas obras de salvação, as tuas obras de avivamento, de despertamento, de reforma, de crescimento de piedade, de uma igreja viva, de um ministério vivo, de como o apóstolo Paulo dizia lá em 1 Timóteo capítulo 3, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Levanta pastores irrepreensíveis, Senhor. Levanta uma igreja piedosa. Levanta um povo que glorifique o teu nome. Faça a tua obra, Senhor. Mas faça a tua obra livrando-nos da tua ira. Faça as tuas obras justas. Glorifica o teu nome de novo, Senhor, livrando-nos da tua ira, da tua justiça, da tua ira justa por meio da salvação justa que está na pessoa de Jesus. Nós precisamos orar em segundo lugar, olhando para Jesus, não confiando em nossos méritos, não confiando em nossa força, não confiando em nada nosso, mas ir à cruz de Cristo e confiando na obra de Deus em Cristo, porque somente em Cristo que a ira de Deus é aplacada, que a graça se manifesta, que Deus salva e restaura e glorifica o seu santo nome na vida da igreja. E por último, para que isso realmente seja verdade, nós temos que olhar para os nossos próprios pecados, os pecados da nossa igreja local, os pecados das igrejas e reconhecê-los como vergonha. Vergonha, vergonha, mas vergonha
porque não meramente nos envergonha, mas porque envergonha o santo nome de Cristo que nós levamos quando nós dizemos que somos cristãos, quando nós dizemos que somos evangélicos, quando nós dizemos que somos reformados, quando nós dizemos que somos batistas, enfim, qualquer nome em que nós associamos o santo nome de Deus, deve haver uma tristeza muito grande. Nós devemos hoje confessar com Daniel: Senhor, tenho pecado contra ti. Confesso os meus pecados e oro pela minha igreja e oro pelas igrejas e peço que o Senhor nos livre dessa vergonha e glorifique o seu santo nome, porque o teu nome, Senhor, que eu amo e que eu desejo que seja honrado na minha vida, na vida de minha igreja local e na vida das igrejas. Que Deus nos conceda essa graça para nós fazermos esta oração hoje à noite. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença santa. E hoje à noite é uma noite em que nós somos confrontados por este texto, Senhor, tão sério e que mostram, Senhor, os nossos próprios pecados e mostra, Senhor, como nós precisamos nos arrepender. A nossa oração é que o Espírito Santo nos leve, Senhor, a uma consciência das nossas próprias faltas, dos nossos próprios pecados, de que quando envergonhamos o Teu santo nome, Senhor, na nossa própria vida, dos pecados de nossa igreja local, dos pecados das igrejas em geral, Senhor, pedimos que o Senhor nos leve a essa consciência, mas também nos leve a percebermos, Senhor, como isso é desonroso a Ti, quando professamos o Teu nome, mas quando pecamos diante das pessoas, e as pessoas em volta de nós, como diz o texto, nos acusam, e nos acusam de maneira justa. Senhor, nos perdoe toda vez que envergonhamos o Teu santo nome, Senhor. Nos leve à consciência e nos perdoe. Nos faça entristecermos-nos por isso e nos leve ao consolo de Cristo. Nos leve à cruz hoje à noite para nos arrependermos de nossos pecados. E pedimos, Senhor Deus, por Sua maravilhosa graça, opera as Tuas obras justas, Senhor, como Daniel orou aqui na nossa igreja. Opera na minha vida, na vida de cada irmão querido que está aqui e dos que não estão aqui hoje, para que haja entre nós, em primeiro lugar, verdadeira conversão, novo nascimento, que nenhum tenha uma religião apenas de fachada. Livra-nos disso, Senhor, e nos leve a contínuo arrependimento, mesmo sendo crentes verdadeiros, se temos pecado, nos leve ao arrependimento. Nos santifique, faça essa obra, Senhor, em nossa vida. Nós te pedimos. Abençoe esta igreja para que essa igreja não seja, Senhor, teimosa, indolente, preguiçosa, mas aviva a sua obra entre nós, para que nós, como comunidade, cresçamos no Evangelho, na fé, continuemos nos arrependendo, deixemos os nossos pecados eclesiásticos, nossos pecados como igreja local. Opere um avivamento aqui entre nós, Senhor. Veja essas cadeiras vazias e encha essas cadeiras a partir do momento que o Senhor despertar a nós que estamos aqui hoje presentes, para que a nossa vida espiritual seja fortalecida e assim fortaleçamos os outros e levemos o Evangelho aos que estão lá fora, Senhor. Oramos por isso. Oramos, Senhor, pelas igrejas no nosso país. Pedimos, Senhor, aonde está o falso evangelho, falsos pastores e a vergonha ao Teu santo nome, aonde existe uma associação do Teu santo nome com o que há de mais sujo nesse país. Nós pedimos que o Senhor
traga a sua glória, as suas obras justas, por um poderoso avivamento do Espírito Santo, que traga arrependimento sobre esses que têm pecado, e que desperte outros, Senhor, que os têm acompanhado, e que todos se voltem às Escrituras, Senhor, em cada congregação, em cada igreja nesse país e por toda a terra, e assim volte-se a Cristo, e Cristo seja novamente pregado, o Evangelho seja fielmente anunciado e haja mudança na vida do povo, Senhor. Haja abandono, como Zaqueu, quando se arrependeu, disse para ti que devolveria todo o roubo que ele tinha praticado. Que haja arrependimento entre pastores, entre igrejas, que haja, Senhor, uma obra poderosa de santificação como resultado da sua obra no seu Filho Jesus. Nós oramos por isso, Senhor, para que as pessoas, como o Senhor orou em João 17, o Senhor disse para que as pessoas olhem para nós e vejam o amor de Deus, o amor entre nós, que isso volte a acontecer de novo, para que Atos capítulo 2, quando o povo em redor da igreja de Jerusalém temia o que estava acontecendo ali, Senhor, que isso volte a acontecer nas igrejas locais. E aqueles que professam o nome de cristão, de evangélico, de pastor, glorifiquem o seu nome santo. Nós oramos por isso, Senhor. Desperta a sua igreja, aviva, Senhor, a sua obra, tenha misericórdia. Junto com Daniel, nós oramos, Senhor, nós pedimos junto com Daniel, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados, Senhor, e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Confessamos isso, pedimos perdão e pedimos que o Senhor glorifique o seu santo nome na nossa vida, na vida de nossa igreja, na vida das igrejas, em nome de Jesus, para a glória do santo nome do Senhor, em Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, que assim seja. Vamos, meus irmãos, ler o trechozinho que está no nosso programa de culto. Ponto número 10, leitura dos credos e confissões. Que Deus nos abençoe.